religiosas, convidados, por terem se disponibilizado para estarem aqui conosco hoje e aos ouvintes que demonstraram tamanho interesse na nossa reunião de hoje. Passo a palavra agora para o professor doutor Rodrigo Vitorino Souza Alves, professor da Faculdade de Direito da UFO e líder pesquisador do Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião, o nosso CEDIR, que será o mediador do nosso debate de hoje. Muito obrigado, Gabriela. Muito obrigado aos nossos convidados e convidadas, Mametu Nanguetu, Evaldo Xavier, Magali do Nascimento, Jorge Ribeiro, Feize Milani. Uma satisfação contar com a presença de vocês aqui nesse fórum, né? O fórum é uma iniciativa do CEDIR, que é o Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião, que já está na sua 7ª edição, né? Nós já tivemos alguns encontros neste ano. Esse é o 3º encontro realizado nesse ano, cada evento com um tema diferente, né? E a intenção com o fórum é ser um espaço para a participação, sobretudo, de representantes de comunidades religiosas e também em diálogo com profissionais, né, de acordo com os temas que são propostos. Nos últimos fóruns, nós tivemos a presença de líderes religiosos e advogados, advogadas, né, que debateram temas relacionados à pandemia, né, que é um tema aí de interesse de todos nós, né? E hoje vamos debater um pouco sobre a mídia, né, e o exercício da liberdade religiosa. O CEDIR, então, que é esse grupo que abriga o fórum, ele é o Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião, é um grupo de pesquisa sediado na Universidade Federal de Uberlândia. Nós somos uma instituição não confessional, não é? Nós somos parte de uma instituição pública, mas que busca ser um espaço de diálogo e de discussão, não é? Para a promoção do bem comum, não é? Então, entendemos que um ambiente de diálogo é fundamental, e enquanto universidade, enquanto grupo de estudos, entendemos ser também um dos nossos papéis, criar um ambiente para uma discussão saudável acerca de temas envolvendo o exercício das religiões e das crenças, das convicções de forma geral, não é? O CEDIR desenvolve diferentes tipos de projetos, né? O fórum é um deles, mas temos também projetos de pesquisa, nós prestamos assessorias, né? Atuamos também, temos uma atuação agora, né, com o amicus curiae perante o Supremo Tribunal Federal, temos diferentes tipos de intervenções, né? Tanto no exercício da assessoria jurídica popular, que é uma das nossas vertentes, quanto da pesquisa e a extensão universitária, além de grupos de estudos, né, que buscam complementar a formação dos estudantes, que antes eram realizados de forma presencial na Universidade Federal de Uberlândia, mas agora reúnem estudantes de diferentes lugares, né, por meio de plataformas digitais, né? Nós também realizamos traduções de documentos internacionais sobre esses temas, produzimos documentos, guias de orientação, entre outros. Então, é com grande satisfação que nós realizamos esse fórum, né, e agradecemos a vocês pela disponibilidade para participarem, para dialogarem sobre um tema tão importante, e a todos os nossos ouvintes, participantes que estão, os nossos espectadores aí que estão juntos conosco aqui, nessa sala virtual, né? Não conseguimos ver a todos pelas limitações aí do evento, mas temos a lista aí de presença, né, no chat, aqui todos podem acessar, não é? E pretendemos disponibilizar a gravação desse evento posteriormente em nosso canal do YouTube, não é? Então, mais uma vez, muito obrigado em nome da equipe do CEDIR.
Gabriela, está com você a palavra. Desculpa, pessoal, minha internet caiu. Foi. Então, neste momento, informo que todos os participantes e ouvintes precisarão ficar com os microfones e vídeos desligados, para evitar interferências, pelo que já agradecemos. Apenas os expositores ficarão com os vídeos ligados. Em função do tempo, foi necessário realizar a elaboração das perguntas com antecedência, as quais serão lidas e que guiarão os nossos debates de hoje. Além disso, vale ressaltar que para uma maior dinamicidade no nosso debate, nossos painelistas podem fazer perguntas entre si. Então, vocês já se conheceram um pouco aí no começo, né? Isso é muito agradável e vai enriquecer bastante o nosso debate. Passo agora a fazer uma breve apresentação dos nossos painelistas hoje, que aceitaram compartilhar seus conhecimentos conosco nesta ocasião. Jorge Cláudio Ribeiro nasceu em 1949, é carioca, casado e possui 3 filhos adultos. Formado em jornalismo pelo ECA, na USP, foi redator nos jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. Professor pesquisador, leciona há 43 anos na PUC São Paulo. É autor de 9 livros, como A Véspera do Milagre, Loyola, 1997, A Festa do Povo, Pedagogia de Resistência, Vozes, 1981, Platão, Ousar, a Utopia, 1987, Inútil a Árvore, Paulinas, 1998, Sempre Alerta, Condições e Contradições do Trabalho Jornalístico, assim como Religiosidade Jovem, Pesquisa entre Universitários, Loyola, Olho d'Água, 2009, Coração Docente, Loyola, Olho d'Água, 2012, e também Ela Me Tira para Dançar, Patuá, 2018, assim como Assassinato do Jornalista Suicida, Prêmio UBR, Rio de Janeiro, romance inédito. Fundou a editora Olho d'Água, que publicou 150 obras. Magali do Nascimento Cunha, doutora em Ciências da Comunicação, com estágio pós-doutoral em Comunicação e Política, coordenadora do Grupo de Pesquisa de Comunicação e Religião da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom, articulista da revista Carta Capital. Evaldo Xavier Gomes, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, sacerdote da Ordem do Carmo, advogado, graduado em Direito pela Faculdade de Direito da UFMG, graduado em Teologia pela Faculdade de Teologia de Lugano, Suíça, mestre e doutor em Utroque Iure, Direito Civil e Direito Canônico, pela Pontifícia Universidade Lateranense, Roma, Itália. Pós-doutorado pelo Instituto Universitário Europeu, de Fiesole, Itália. Membro e sócio de algumas instituições, como, por exemplo, International Law Association, Instituto Histórico Geográfico de Minas Gerais, International Council for Law and Religious Studies e presidente da Comissão de Direito Eclesiástico da OAB Minas Gerais, consultor jurídico canônico da CNBB desde 2011. Mametu Nanguetu, Oneide Monteiro Rodrigues, mais conhecida como Mametu Nanguetu, foi iniciado na tradição do candomblé Angola no ano de 1985 e desde lá dialoga sua atuação religiosa com diversos movimentos sociais, na garantia de direitos para as mulheres, negros, fazedores de cultura e população afro-religiosa. Feize Milani, membro da comunidade Baia do Brasil, é doutor em saúde pública, médico, terapeuta sistêmico e professor universitário. É o fundador do Instituto Nacional de Educação para a Paz e os Direitos Humanos, INPAS. É autor e coautor de 19 livros. Dessa forma, encerro a apresentação dos nossos participantes hoje. Agradeço novamente a presença deles. E passo agora a palavra para o mediador da noite, professor Rodrigo Vitorino. Muito obrigado, Gabriela. Então, é uma alegria nós podermos contar com a presença de profissionais e representantes de comunidades religiosas, né? Temos representação de religiões de matriz africana, da fé Bahá'í, catolicismo romano, né?
temos, então, aí uma diversidade de representações e também dois especialistas aí na área da comunicação, do jornalismo, para nos ajudarem a refletir sobre temas associados aí a essa relação, né, entre mídia, direitos humanos e religião, perspectivas sobre a atividade jornalística no contexto da pluralidade religiosa. Né? Sabemos que não é raro vermos temas envolvendo o exercício de religiões e crenças aparecerem aí nos meios de comunicação, né? Isso, na verdade, é muito frequente. Então, a nossa equipe, sobretudo a nossa equipe discente, né, pensando aí, temos a Gabriela, a Sara e tantos outros que estão nessa sala também, pensando em quais temas nós poderíamos trazer para esse próximo fórum. Esse surgiu, e então passamos a refletir sobre quais perguntas, né, o que poderia ser trazido. Então, os nossos fóruns têm sempre uma participação expressiva dos alunos, né, especialmente da Universidade Federal de Uberlândia, que nos ajudam em toda a organização e também na composição de perguntas. E durante aqui o fórum, temos uma participação ativa dos estudantes também, não só no cerimonial, mas também na leitura das perguntas que vão sendo feitas aos nossos convidados. Né? Então, nós teremos 3 rodadas de perguntas, que são, na verdade, 3 perguntas, né? E vão ser direcionadas a todos vocês. Não é? E penso que podemos ter aí uma liberdade para quem sentiu o desejo de iniciar e dar a sequência às respostas. A gente não precisa ficar aqui com uma estrutura muito rígida na sequência, né? Então, nós vamos lançar a pergunta e, na medida que sentirem a vontade de se manifestar, né, podem abrir o microfone e comentar. A primeira pergunta será feita pela Vanessa, né? E nós vamos ter aí no total de aproximadamente 20 minutos para todos os participantes, os convidados falarem, então por volta de 4 minutos, né, para cada um de vocês fazerem as suas considerações. Então, Vanessa. Boa noite, professor, boa noite aos nossos convidados e todo mundo que está aí nos assistindo. Eu vou começar fazendo aqui a primeira pergunta que a gente elaborou, que é a seguinte. É frequente a publicação de notícias sobre temas religiosos nos canais de comunicação. E sabemos que a linguagem utilizada e a estruturação da notícia pode influenciar os leitores. De que modo os meios de comunicação podem contribuir para a perpetuação da intolerância religiosa ou para a promoção de boas práticas? Ok, obrigado, Vanessa, pela leitura. Então, quem desejar aí responder essa pergunta inicialmente pode abrir o microfone e falar. Posso dar o primeiro pontapé? Claro, fique à vontade, Jorge. Então é o seguinte, primeiro, a gente precisa refletir sobre a pergunta feita. Eu queria só colocar um pouco e rapidamente o enquadramento dessa questão através dessa pergunta. Acho que, primeira coisa, sabemos que a linguagem utilizada e a estruturação da notícia podem influenciar os leitores. É verdade. Mas é verdade também que os meios de comunicação, eles não são tão poderosos assim como a gente tende a achar. Eles são fortes na medida em que estão em toda parte, em que trazem uma quantidade enorme de informação, mas eles têm como função ser como uma espécie de tambor.
ele repercute. Se você bater nele, ele faz o som. Senão ele fica quietinho, ele não tem... Quem é poderoso ou é fraco nessa relação é o próprio público, é a sociedade. Né? Daí eu parabenizo vocês de entender isso do ponto de vista, por exemplo, do direito, que é uma das forças que articulam, fazem uma sociedade ser o que ela é. Uma sociedade com educação fraca, uma sociedade com direito leniente, tá certo? Com política frágil, essa sociedade, ela, frente aos meios de comunicação, ela será fraca também, ela também será muito influenciável. Então, acho que os meios de comunicação só são fortes se a sociedade for fraca. E aí os meios de comunicação ocupam um espaço demasiado para ela. Então, acho que os meios de comunicação não estimulam nem a tolerância, nem a intolerância. A minha tendência é um pouco francesa, quer dizer, tudo pode. A sociedade é que tem que dizer o que é de mau gosto, o que é de má fé. Os direitos têm que acionar se alguma coisa for mal feita. Acho que os meios de comunicação podem contribuir, mas a pergunta não define o que é boas práticas. Boas práticas para quem? Para o secretário da presidência? Boas práticas para o Charlie Hebdo em Paris? O que significa, na visão de vocês, uma boa prática? Então, eu fico, por enquanto, por aqui. Okay, muito obrigado, Jorge. Na sequência, quem gostaria de se manifestar? Eu acho até que não é necessário eu fazer essas intervenções. Quem sentiu o desejo pode já abrir o microfone e falar na sequência, tá bem? O Mametu está falando, mas não está aberto o microfone dela. Então, enquanto ela volta, eu dou minha contribuição aqui. Sim, eu concordo plenamente com o que o Jorge disse, ele coloca a questão de uma forma mais ampla e mais de fundo, né? A gente tem uma questão de fundo aí, como o Jorge coloca. E essa é uma discussão muito importante, porque a gente está num exato momento em que o governo brasileiro tem disseminado a compreensão de que há uma perseguição aos cristãos, uma chamada cristofobia. Isso foi objeto do discurso do presidente da República na Assembleia da ONU, e foi bastante divulgado em mídias noticiosas do Brasil, mas não houve um esclarecimento do que, uma cobertura mais densa do que se quer dizer com essa cristofobia. Usou-se, por exemplo, o caso das igrejas incendiadas no Chile, e isso se disseminou muito, especialmente em mídias sociais, né, de apoiadores do governo Bolsonaro. Então, a gente tem o tema da intolerância religiosa presente no noticiário, muito por conta desse discurso e de um certo uso que está sendo feito pelo governo brasileiro dessa discussão. A verdade é que a gente tem um relatório sobre intolerância religiosa, o último publicado no Brasil, porque o Ministério de Direitos Humanos, até o ano de 2015, tinha relatórios frequentes, periódicos, sobre o tema da intolerância religiosa, com base no Disque 100, com base em pesquisa em denúncias em delegacias e com base no que era acompanhado pelo Ministério Público. E no capítulo 3 do último relatório, a gente pode encontrar esse relatório na internet, é um relatório publicado em 2016, o relatório Brasil sobre intolerância religiosa, um levantamento de 5 anos, de 2011 até 2015. E nesse relatório, o capítulo 3 é um levantamento que os pesquisadores do Ministério dos Direitos Humanos fazem sobre a cobertura noticiosa
E esse capítulo 3, ele vai um pouco ao encontro, os resultados do que é colocado na pergunta para essa noite aqui. O capítulo 3 do relatório levanta que há um certo tratamento até pejorativo em relação à cobertura noticiosa no Brasil, das grandes mídias, e há um levantamento de jornais, de revistas, do Brasil inteiro, principalmente de mídia impressa, o que a gente pode equiparar também com a cobertura que é feita em mídia televisiva, em rádio, de um certo tratamento pejorativo, no sentido de tratar a intolerância religiosa só com casos que o próprio relatório chama de sensacionalistas, né? Casos de violência física, apedrejamento, e isso vamos chamar, entre aspas, maltratado. O relatório atribui uma certa ignorância dos jornalistas na compreensão da religião e na compreensão de certos fenômenos que são relacionados à intolerância religiosa, sim. E numa investigação que eu fiz a partir desse próprio Relatório Brasil, eu identifiquei que não é apenas uma ignorância, não. Eu compreendo que há um certo imaginário do jornalismo brasileiro, em termos de religião, e em termos daquilo que é a verdadeira religião, que gira muito em torno do catolicismo. Há um tom na cobertura do catolicismo, no que diz respeito ao Vaticano, ao Papa, aos bispos, um outro tom de um catolicismo mais popular, que é visto como uma coisa exótica, e um outro tom que diz respeito a outras religiões, como, por exemplo, as religiões de matriz afro-brasileira, que são vistas como exóticas também, quando se trata de festas. Mas quando se trata de ataques, o tratamento do jornalismo brasileiro vai numa outra direção, num tom mais policial, e não aborda o que diz respeito à questão da intolerância. Por conta do tempo, eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero dizer que eu concordo com a abordagem mais ampla que o Jorge coloca aqui, mas a gente tem que olhar para aquele tratamento que de fato é dado e que tem tons diferenciados, como que um olhar imaginário sobre religiões verdadeiras que pairam sobre o jornalismo brasileiro, que passa pelo catolicismo, um tom pejorativo no tocante aos evangélicos e um certo preconceito em relação a evangélicos, colocando todo mundo no mesmo saco, a gente pode dizer assim, no tocante especialmente a questão da política, que está muito em evidência. Uma não crítica a essa visão que está sendo utilizada pelo governo brasileiro, uma utilização da questão da intolerância pró-governo brasileiro, que causa muita confusão. E o tratamento exótico que é dado aí às religiões de matriz afro-brasileira e que pode, então, causar aí uma intolerância da população a essas religiões, porque elas são vistas do ponto de vista policial e do exotismo, mas o tratamento em relação à intolerância tem uma cobertura muito, muito fraca. E aí eu fico por aqui, ficam essas ideias e a gente pode conversar mais. Eu vou aproveitar a chance de continuar, e agradeço a Vanessa a pergunta. Não há como discordar do que o professor Jorge e a professora Magali disseram, não tem dúvida. Mas eu gostaria de ir um pouco mais além. Eu diria, professor Jorge, colocou o ideal. É verdade, está muito ideal. baixo, eu não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? Como é que eu faço? Mametu, acho que você tem de olhar no computador. Está baixo, não estou ouvindo. Alguém ajuda. Está baixo demais. Não, eu não estou falando, não. Será que o volume do celular, Mametu, não está baixo? Como é que eu faço para aumentar o som que está baixo? Eu não estou ouvindo vocês. Será que é o volume do celular, Mametu? Mametu, está melhor? Está melhor? Acho que ela não... Eu ia sugerir que alguém telefonasse para ela para poder dar as informações de como mexer no volume do celular.
assistência técnica. Eu acho que seria bom, Gabriela, se você puder dar uma assistência logística, é melhor. Isso é importante. Eu estou ouvindo todo mundo aqui perfeitamente, ela inclusive, viu, gente? Para mim tá bom também. Mas eu acho que é mais localizável. Mas, enfim, falando brevemente. Eu vou entrar em contato com ela. Evaldo, se você puder começar de novo a sua fala, porque depois a gente faz um corte no vídeo e é pior. edição. Tá certo. Mas, retomando, portanto, não há como discordar, seja do professor Jorge, seja da professora Magali, nem o objetivo é esse. Mas eu acho importante ir um pouco mais, a Bíblia fala em águas profundas. A mídia pode manipular, sim, pode deturpar. Existe a boa veiculação de uma notícia, mas pode existir também a veiculação intencional de deturpar um fato, transmitir determinados valores, opiniões. Isso é sempre um risco. Por isso, a Vanessa foi feliz. Intolerância ou boas práticas. É verdade. Tudo aquilo que denota o ódio, seja racial, seja religioso, tudo aquilo que estimula o combate, o preconceito, muitas vezes de forma sutil, não o combate ostensivo, aberto, mas o deboche, sorrateiro, indireto, na piada, nos comentários. Tudo esse tipo de coisa, eu diria que não são boas práticas. É sempre um risco influenciar os leitores de forma negativa contra um grupo religioso ou outro. A boa prática é exaltar os valores da religião, claro. A boa prática é a tolerância, o respeito pelo outro, independentemente de credo ou pensamento, que ele seja respeitado no seu direito a ter seu pensamento e seu credo. Essa é a boa prática. Mas o risco sempre existe. Isso é óbvio. Acho que a professora Magali disse isso nas entrelinhas, né? Existe essa dimensão num jornalismo, seja um jornalismo profissional, seja o jornalismo que nós vivemos hoje. Eu acho que é o grande formador de opinião, não é o jornalismo profissional, mas essa mídia informal, os blogueiros, sem título de jornalista, sem ter feito faculdade, sem formação acadêmica talvez, mas opina, é assistido, ensina, transmite conhecimento, dá sua opinião e é seguido por milhares de pessoas. E são inúmeros os casos no mundo, não só no Brasil. Nós vivemos, portanto, um momento epocal de transição, daquela que era uma mídia conhecida, organizada, com diploma acadêmico, com uma dimensão profissional evidente, a essa mídia informal e de muito maior impacto, eu penso hoje, na nossa sociedade do que a antiga e tradicional. E é sempre um risco, mas diria que o oposto ao risco, ou seja, o antídoto à enfermidade, são os valores na nossa sociedade que devem ser cultivados e dos quais nós não podemos prescindir. E o primeiro deles, a tolerância e o respeito pela religião, pelo indivíduo, pela pessoa, o seu pensamento, as suas opiniões e, no âmbito religioso, a sua fé e a sua crença. É isso, gente. Muito obrigado. Momento, a senhora consegue nos ouvir agora? Agora a senhora consegue nos ouvir? Dá para ouvir? Certo. O microfone está desligado, Mameto. Agora. Sim, agora. Tá, então, depois, posso falar? Pode. A senhora conseguiu ouvir brigando também? Sim, sim. Ah, perfeito. Mas, assim, podia repetir só pelo menos a metade? A pergunta foi
É frequente a publicação de notícias sobre temas religiosos nos canais de comunicação. E sabemos que a linguagem utilizada e a estruturação da notícia podem influenciar os leitores. De que modo os meios de comunicação podem contribuir para a perpetuação da intolerância religiosa ou a promoção de boas práticas? Primeiro, eu peço licença para a minha ancestralidade e para vocês todos, né, pela oportunidade, muito grata, mas assim, nós de matriz africana, a gente, por exemplo, enquanto nós não tivermos jornalista, eu acho que todas as religiões que possam falar nossa língua, que possa dizer quem nós somos, porque a intolerância parte quando você não conhece uma tradição. Então, quando não tem um jornalista que ele saiba falar o que as intolerâncias que nós sofremos e de uma forma que contemple, que as pessoas entendam, não adianta para nós. Eu vejo que o grande meio de comunicação, ele só faz atrapalhar a gente, e a gente sofre muita intolerância dessa mídia que não conhece a tradição. Também vejo que muitas tradições religiosas, elas se aproveitam do poder da mídia para destruir, com palavras que nós não falamos, um ato que nós não fazemos, e a nossa tradição jogada na comunicação de uma forma pejorosa, discriminatória, e que nós não queremos isso. Mas aí nós não temos uma rádio comunitária, quando temos, a Polícia Federal vem para fechar. Nós não temos um programa com uma pessoa que fale a nossa linguagem e que seja um dos nossos, que digam as tradições, o que nós somos, para que a gente não sofra tanta perseguição religiosa. Então, eu vejo que piorou muito mais essa discriminação agora. Muito, muito, muito. De uma forma que a gente, aqui no estado do Pará, a gente teve que se reunir para tirar um programa do ar, porque estava atacando meio-dia, 12 horas, na hora do almoço, as nossas tradições, atacando a gente de uma forma muito discriminatória. E aqui no estado do Pará, nós tivemos 10 assassinatos de 10 sacerdotes, justamente por essa mídia que destrói uma tradição e que, por exemplo, enaltece a outra, que estão ricos à custa da minha tradição, da nossa tradição, e nós não queremos isso. Então, eu acho que as 3 perguntas que eu li, tudo vem uma em cima da outra, assim, dizendo que quando você não tem voz, você sofre preconceito, você sofre racismo. Essa mídia que está aqui no Brasil, nós não queremos. Nós queremos uma mídia onde um homem ou uma mulher fale a nossa linguagem, diga quem nós somos, diga quem é o Mutalambô, o Sobando, diga quem é Odé, quem é Oxóssi, diga quem é Exu. Exu é comunicação. Sem ele, nós não temos nada. Ele é a comunicação. Então, é isso que nós queremos. Nós queremos pessoas que falem a nossa linguagem e digam que quando essas televisões são punidas, os programas são de madrugada, 2 horas da manhã, 4. Quem vai ver esse programa? Ninguém. Então, é um pouco até de um desabafo, viu? E agradeço por vocês puxarem um tema tão valioso para nós, porque se a gente tivesse um canal, tivesse um programa, tivesse algo para dizer quem nós somos, a gente não sofria tanto e não era espedrejada, não matava nossas mães, não invadiu as nossas casas por causa dessa mídia que destrói um povo. Obrigada.
Boa noite. Eu quero começar, em nome da comunidade Bahá'í, parabenizando a Universidade Federal de Uberlândia por abrigar uma instituição como o CEDIRI e por realizar um fórum tão significativo como esse, trazendo 3 temas, né, de uma forma tão rica, tão interligada. Eu vou focar a minha resposta na questão da promoção das boas práticas, né? Quais seriam essas boas práticas através das quais os meios de comunicação podem contribuir para a tolerância, para o respeito à religião. Então, eu acho que o primeiro passo seria abandonar qualquer tipo de visão estereotipada ou reducionista da religião. O que seria uma visão estereotipada ou reducionista? É quando a religião é vista apenas como uma tradição cultural, ou apenas como uma coisa do âmbito estritamente individual e íntimo, que não tem nenhum reflexo na sociedade, ou quando é vista como um mero instrumento de manipulação das massas. Essas perspectivas podem até ser parcialmente corretas, mas elas não representam o todo da religião. E quando a gente acaba destacando só essas opções, só essas situações, a gente não está retratando a realidade como um todo. Por exemplo, as grandes contribuições sociais que as várias religiões têm feito ao longo dos séculos e continuam fazendo hoje no Brasil e no mundo inteiro. Contribuição no campo da educação, no campo do combate à fome, no campo da saúde, no campo da solidariedade. Então, eu não vou dar exemplos nem entrar em detalhes, mas a religião se faz presente como uma força social muito significativa. Outro aspecto significativo da religião é o seu papel na vida pessoal e familiar, o quanto que ela fortalece vínculos nas raízes das comunidades, o quanto que ela cria espaços de acolhimento, o quanto que ela promove a resiliência das pessoas diante do sofrimento e da adversidade, como, por exemplo, agora diante da pandemia do coronavírus, o quanto que ela é importante para a identidade cultural das pessoas. E o outro aspecto, terceiro, que eu quero destacar como um elemento importante da religião é que ela é uma fonte de conhecimento, lado a lado com a ciência. São 2 grandes fontes de conhecimento que a espécie humana recorre ao longo dos milênios para compreender a realidade, para transformar a realidade. A ciência de um lado, a religião do outro. Então, toda vez que a mídia aborda algum tema, algum problema social, ela dá uma contribuição muito positiva quando ela não fica apenas na superfície, apenas na denúncia, apenas na descrição dos problemas, e dá um passo mais a fundo, indo para as raízes das questões. E nas raízes dos problemas sociais, econômicos, políticos, ambientais, de todas as ordens, estão questões espirituais, estão questões de valores, questões morais. E essas questões, toda vez que são exploradas, a mídia está contribuindo para que as pessoas possam refletir num nível mais amplo, mais profundo, e a religião tem uma contribuição fundamental a dar em toda essa dimensão dos valores, da ética, da moral, né, dos princípios que podem nortear as boas escolhas da humanidade. É isso. Muito obrigado aos nossos painelistas por essa primeira rodada de considerações, de respostas, né? A primeira pergunta. Certamente temas muito importantes foram tocados aí nas falas, né? E um deles, nós temos uma proximidade com ele, que é o REVIR, né? Que a professora Magali mencionou, né? O relatório sobre a intolerância
religiosa no Brasil, né? Inclusive, a primeira apresentação do Revir foi feita aqui, num evento do CEDIRI na universidade. Uma das pesquisadoras integra o CEDIRI também, e passamos ali pelo relatório, inclusive, para a produção de um material, e também, de alguma forma, isso influenciou aqui a realização dessa edição do fórum, né? E passamos agora, então, para a segunda rodada, e convido o nosso estudante José Pepato para realizar a leitura da segunda pergunta. Muito obrigado, professor Vitorino. Desejo uma boa noite a todos os painelistas e todos os integrantes que estão assistindo ao nosso fórum. Minha pergunta é a seguinte: dentre os direitos presentes na Constituição Federal de 1988, estão a liberdade religiosa, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Esses direitos são fundamentais para a garantia do regime democrático e para a concretização da dignidade humana. Nesse sentido, quais são os limites da liberdade de expressão e da imprensa frente ao fenômeno religioso? Muito obrigado, Pepato, pela leitura da pergunta. Apenas destacando que nós estamos postando as perguntas aqui no bate-papo da sala virtual, né? Podem ser lidas também, né? Então, temos aí liberdade religiosa, liberdade de expressão e liberdade de imprensa, né? Como equacionar isso, né? Quais são os limites da liberdade de expressão e de imprensa diante do fenômeno religioso? Então, fiquem à vontade para comentar. Bom, um tema que apareceu na nossa primeira rodada foi o tema que envolve as diferentes mídias, né? Isso nós falamos aqui, quer dizer, existem as mídias noticiosas, que têm a ver com a imprensa, existem as mídias sociais, que hoje essa multitude aí de possibilidades, a gente tem muita possibilidade de expressão, a gente nunca pôde se expressar tanto, né? Com a internet, tendo um aparelhinho, né, assim, na mão da gente, a gente pode produzir texto, produzir vídeo, produzir áudio. Então, a liberdade de expressão, ela foi facilitada com as mídias digitais, né? Porque antes das mídias digitais, a circulação da informação era muito restrita a quem tem a propriedade, a quem tinha a propriedade de mídia, né? Então, eles falavam de liberdade de imprensa, mas a liberdade de imprensa de quem? É de quem domina esses meios, né? De quem tem a propriedade, de quem tem a liberdade de se expressar por esses meios. Com todas as controvérsias em torno das mídias digitais, a gente tem que concordar que elas trouxeram um processo de democratização. É claro que existe aí a coisa da monetização, das mídias digitais, a questão das plataformas, de quem é dono de todas essas plataformas, do dinheiro que se ganha com isso, os algoritmos, mas a gente há de convir que, se a gente está fazendo esse encontro aqui, é porque a gente tem essa democratização desses espaços, né, que promovem o acesso a essas plataformas, o acesso por meio das mídias convergentes, do aparelho celular, que tornou isso mais fácil. Agora, o que existe é o abuso da liberdade, né, que essa liberdade existe, ela existe. Agora, existe o abuso da liberdade. Com a liberdade de imprensa, a gente já comentou, né, na primeira rodada, de que existem aí, sim, manipulações, existem as publicações que privilegiam certos grupos religiosos em detrimento de outros, silenciam, né, sobre grupos religiosos. Por exemplo, temos aqui o nosso companheiro, o nosso irmão da fé Bahá'í, a gente não tem quase nada publicado nas nossas mídias noticiosas, eu diria, não temos a presença da fé Bahá'í no noticiário, por exemplo. Vai precisar que alguém da fé Bahá'í cometa algum crime para aparecer. Assim que funciona, não é? É só quando tem a violência, quando tem o sensacionalismo em torno de certos grupos religiosos que eles aparecem. É aquilo que eu disse na primeira rodada. O desrespeito e a intolerância passa por aí. Quer dizer, só quando há exploração de um determinado caso, de algum grupo religioso que é invisível na nossa imprensa, é que ele vai aparecer.
Então, a gente tem esse tipo de intolerância na imprensa. E nas mídias digitais, em geral, a gente tem esse abuso da liberdade, que aí, como o Evaldo comentou, né? A questão do ódio, a questão da intolerância que vai aparecer na diminuição do outro, porque aí as pessoas acham que estão protegidas por trás de uma tela e por trás de um teclado e podem dizer o que bem entendem, né? E podem agredir, e aí a gente tem aí os crimes cibernéticos, que hoje a gente tem as delegacias de crimes virtuais, que a gente pode denunciar, mas existe esse tipo de abuso da liberdade sobre a qual a gente tem que estar atento e muito atento. Se me permite, vou pegar uma carona na fala da professora Magali, que eu mencionei sobre 2 grandes sistemas de conhecimento que têm sustentado a humanidade ao longo dos milênios, a religião e a ciência, e ia traçar um paralelo. O que acontece quando, por exemplo, um cientista utiliza o seu conhecimento para finalidades antiéticas, utiliza, por exemplo, a maior parte dos investimentos em ciência e tecnologia hoje em dia são voltados para a indústria armamentista. Então, é a ciência aplicada para a morte, para a destruição, para, enfim, não para a melhoria da situação do mundo. O que acontece quando um cientista, por exemplo, se vende, como já aconteceu inúmeras vezes? Vamos pegar lá atrás, quando começaram a surgir os primeiros estudos sobre a relação de causa e efeito entre o tabagismo e o câncer de pulmão. Então, começaram a surgir os primeiros estudos apontando essa correlação, mas apareceram cientistas, que depois ficou demonstrado que haviam sido comprados pela indústria tabagista, dizendo que não, isso é mentira, isso não existe evidência. Não. Hoje em dia é a questão das mudanças climáticas, né? Apesar da grande maioria dos cientistas ser muito claro em relação às evidências, tem alguns que dizem que não. Então, o que acontece quando a gente vê o mau uso da ciência? Eu estou também falando, obviamente, dos órgãos de imprensa. Eles apontam o erro daquele indivíduo, daquele cientista. Ninguém ousaria dizer, então, vamos abandonar a ciência porque tem um cientista que está desenvolvendo armas químicas, armas biológicas, ou porque... Ninguém faria isso. Da mesma forma que, por exemplo, no campo da política, existem políticos voltados para a política com P maiúsculo, para o bem-estar coletivo, existem políticos com todo tipo de comportamento e corrupção. Nem por isso um órgão da imprensa sério jamais sugeriria o fim da política, né? O que a imprensa vai fazer é dizer esse político não atende os critérios, né, necessários de ética para exercer um cargo público. Mas será que é a mesma coisa, é o mesmo comportamento adotado quando, por exemplo, algum religioso ou algum grupo religioso age de uma forma deturpada de acordo com os próprios princípios da sua religião? E geralmente não. O que a gente vê é logo colocado um rótulo. Então, vamos supor, toda essa questão que se fala terrorista islâmico, né, um grupo islâmico terrorista. Não existe terrorista islâmico. Se o indivíduo é terrorista, ele não é muçulmano. E se o indivíduo é muçulmano, ele não pode ser terrorista. Porque o Islã, assim como o cristianismo, ensina o amor, a compaixão, a bondade, a generosidade. Então, existem indivíduos que se chamam de muçulmanos, islâmicos, ou o que quer que seja, ou qualquer outra religião, e cometem atos abomináveis, usando até o nome da religião, sim, mas isso não significa que a religião não presta, isso significa que esses indivíduos não estão realmente vivenciando os princípios da sua religião. Então, se a gente começar a tratar, né, o campo da ciência, o campo da religião com o mesmo respeito, né, no sentido de não generalizar, de dizer, olha, esse indivíduo, esse grupo, essa situação
não está adequada, não respeita os direitos humanos, os valores universais, então já será um grande passo, e eu acho que isso é uma forma é um dos limites que precisa ser respeitado na prática da liberdade de expressão. Eu queria retomar o que você acabou de falar, e agradeço a sua fala. Agradeço também o que a Mametu falou, porque, de fato, nem sempre a religião ocupa um espaço virtuoso na mídia ou na sociedade. Às vezes, caso de notícia policial, né? E isso é lamentável, isso é absolutamente, mas acontece. Assim como no direito tem juiz que frequenta as colunas policiais e não a coluna do grande defesa, da justiça e tal. Então, eu só queria fazer 2 perguntas. Você me motivou, fez. O que é que torna religiosa uma religião? Só porque ela diz que é religiosa? Não. Qual é o critério que a gente tem para dizer que uma religião é religiosa de fato? Né? É o uso de rituais? Não, não necessariamente. É o uso de líderes, é a presença de líderes paramentados? Não necessariamente. Pode ser sim, pode ser que não. Basta apelar para Deus para ser uma religião? Haja visto o slogan que inventaram, abominável esse slogan, a meu ver, né? Que eu acho uma coisa lamentável. O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Né? Na farda nazista havia um slogan: Deus está conosco, Gott mit uns. Então, o uso da religião para fins políticos, a deturpação maior de todas. Isso a gente vê, por exemplo, na campanha eleitoral dos Estados Unidos nesse momento, e na do Brasil também, nessas eleições que nós vamos ter agora em novembro. A segunda pergunta que eu faço é assim: um jornalista religioso é o melhor jornalista? É um jornalista melhor? Eu posso fazer essa pergunta? Eu queria responder. Hein? Eu queria responder para o senhor. Se ele for de tradição afro-religiosa, nunca ele vai dizer, para não perder o emprego dele. Enquanto nós não tivermos pessoas que falem a nossa língua, por exemplo, eu quero um macumbeiro falando por mim numa rádio, que eles sabem o que eu faço. Eu quero uma pessoa, um evangélico falando da tradição. Eu quero um católico falando, enquanto não for assim, não tem jeito, porque a gente vai continuar sofrendo esse racismo e que uns estão milionários à custa da gente, porque vende a minha cultura de uma forma miserável. Eu sou o demônio, mas o demônio não está nos terreiros, só está lá. Então, enquanto essas pessoas não deixar o país ser laico, o país não é mais laico, nós perdemos essa eletricidade. Hoje você é quem tem mais votos. Deixa eu completar, agradeço. O que você falou está me iluminando. É o seguinte: o jornalismo deveria fazer proselitismo, deveria só se voltar para as religiões, ou ele deveria usar da sua técnica, da sua credibilidade, do seu secularismo para tratar com igualdade, com humanismo, as mesmas situações? Só vou dar um exemplo e já termino. Há um filme que eu acho muito interessante, recomendo a todos, para quem não viu, chama-se Spotlight, Segredos Revelados, que denunciou, a data não me lembro ainda, mas em Boston,
a chaga no catolicismo da pedofilia. E isso daí trouxe problemas de consciência para o editor, para as equipes envolvidas. Como é que a gente vai falar de uma chaga numa religião com objetividade, com equilíbrio? Então, essa que é a questão. Esse filme eu recomendo para todo mundo, porque ele trata justamente dessa questão numa outra sociedade. O que a Manmetu está falando é super importante, porque revela a maldade presente no tratamento das religiões. E as religiões, eu acho que só uma atitude, como a gente está tendo aqui agora, uma atitude ecumênica, um papo ecumênico entre um e outro ouvindo, mas isso expandido para a sociedade. Aí a gente vai já ter um bom andamento para essas questões, uma boa prática, como vocês falaram. Deixa eu falar um pouco agora. Parabéns, Jorge. É importante distinguir como faz o direito. A liberdade religiosa é um direito absoluto, inegável. Ninguém pode negar ou tolher a liberdade religiosa. Sujeita a restrições são as práticas religiosas. Existem diversos casos e exemplos de práticas, inclusive valores religiosos, condenáveis. Exemplo recente, durante o apartheid na África do Sul, uma corrente da igreja africana defendia teologicamente, com argumentos bíblicos, inclusive, a inferioridade da raça negra em confronto dos brancos que dominavam o país. Condenável em âmbito internacional, condenável nos fóruns de direitos humanos, inclusive como exercício equivocado, indevido, do direito à liberdade religiosa. Existem comunidades religiosas que defendem a mutilação genital feminina. E é condenável internacionalmente, condenável como exercício indevido em nome da religião, indevido da liberdade religiosa. A prática é sujeita a limitações. O discurso também deve ser sujeito a limitações. O bom discurso é o que produz e faz com que a sociedade democrática seja pluralista. Quando a Manmetu fala, eu vou entrar com uma ação contra o rapaz, o sujeito, ou seja quem for, a instituição, que estão denegrindo a minha tradição. Ela está defendendo o bom discurso religioso. Ela está dizendo, você não tem direito, em síntese, de pegar o microfone e me ofender. O limite está na ofensa. Na ofensa, na discriminação ofensiva, no desrespeito e nos valores. Eu coloquei aí no chat um caso emblemático da Corte Europeia de Direitos Humanos, que seria bom que todos lessem. O Jorge recomendou o filme, recomendo a leitura desse caso. Tem em inglês e castelhano, em espanhol também, eu acho que merece. Esse nome que aparece aí, Otto Preminger, ele lança um filme extremamente polêmico e com conotações sexuais envolvendo uma santa, Santa Teresa d'Ávila. Isso gera indignação na cidade da Áustria, extremamente religiosa e católica, onde o filme foi lançado. A corte austríaca condenou a exibição do filme, proibiu a exibição do filme, alegando e reconhecendo a expressão que foi adotada na sentença foi indignação justificada. E dizia o juiz que a liberdade religiosa, quando trata-se de informação, de ideias, de opinião, perdão, liberdade de expressão, corrigindo, quando se trata de informações, ideias, difusão de valores, de fato ela não pode ser cerceada. Mas não pode, por outro lado, chocar, ofender ou perturbar a paz das pessoas. É o que a Manmetu diz, alguém no rádio, ao meio-dia, perturba a paz dela, ofende, choca.
E é um exercício, eu diria, equivocado, indevido, seja da liberdade de expressão, e se for em nome da religião, seja da liberdade religiosa. São direitos absolutos, ambos, mas devem encontrar limites na dignidade da pessoa humana e na dignidade religiosa, do valor religioso. É intocável. E é impressionante como, nos nossos tempos, é coisa que eu nunca tinha ouvido falar no Brasil, que atualmente estão saindo artigos, se vê nos jornais, inclusive artigos científicos, afirmando a intolerância religiosa no nosso país. Intolerância em nome da religião. Ofensa, choque, como dizia a corte austríaca, perturbação da paz social em nome da religião. E é triste para o Brasil, penso eu, no atual contexto. E mais do que nunca, eu dou os parabéns ao professor Rodrigo por essa iniciativa. E esse é um fórum de boas práticas, de bom discurso e de legítimo exercício de ambos, liberdade religiosa e de expressão. Mas diante da pessoa humana, todo direito, mesmo fundamental, deve ter seus limites, né? Penso eu. Obrigado a todos. Muito bom, assim, todas as considerações revelam também como esse tema é complexo, né, e encontrar aí os limites, né, os tribunais nacionais, internacionais, órgãos de monitoramento estão buscando aí sempre definir qual é o limite da liberdade de expressão ou da liberdade religiosa. Há parâmetros colocados pelos tratados internacionais, mas a aplicação e a interpretação disso é algo muito complexo, né? O caso Otto Preminger é um caso bastante debatido, né, na doutrina, emblemático e discutido, e também coloca dificuldades, né? Por um lado, ele aponta uma solução, mas ele também revela essa dificuldade, como lidar com isso, como o direito pode tratar a ofensa a sentimentos, né, que é algo tão subjetivo. Então, é interessante, é uma discussão muito rica, né, que nós temos a esse respeito, né. Então, quero parabenizá-los pela abordagem realizada, e passamos para a terceira rodada, né, com a pergunta feita pela estudante Bárbara. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Bárbara e vou fazer a terceira pergunta. Quais são os caminhos para consolidarmos uma postura respeitosa e igualitária nos meios midiáticos perante as diversas manifestações religiosas? Então, eu acho que assim, a mídia não é suficiente. Ela não é todo poderosa como a gente tende a achar que ela é. Acho que uma forma de promover a tolerância, um caminho, não passa apenas, passa sim, com certeza, mas não passa apenas pelas mídias, mas passa pela ação da sociedade. Como disse a Magali, tem um fórum, tem documentos, como diz a Mametu, tem que apelar para a justiça, né? Não dá para ficar simplesmente cobrando da mídia uma coisa que ela não pode entregar, né? O sistema religioso é enorme, o sistema de mídia é enorme, e eu tendo e outros sistemas, né, sistema de justiça, sistema econômico, eles são enormes. E eu acho que há necessidade, como defendia Max Weber, a autonomia das esferas. A autonomia, desde que quando uma não interfere na outra, ela deve seguir autonomamente. Ocorre que, no momento presente, a interferência entre essas esferas é enorme. Então, daí que fica difícil a gente saber como agir. Por exemplo, o que é um juiz terrivelmente evangélico? Como é que é isso, essa história de ter? Isso daí é uma excrescência.
assim, por que a gente aceita esse tipo de discurso? Porque a sociedade está muito enfraquecida, a sociedade está muito sem parâmetros, e é preciso que os educadores atuem politicamente, atuem frente à sociedade, digam sua palavra, os artistas. Agora, há uma liberdade que deve ser respeitada e que deve ser cobrada também, né? Uns dos outros. Esses sistemas todos devem cobrar uns aos outros para se chegar a uma forma de diálogo, uma forma de ação engajada com a sociedade. Por enquanto é só. Nós queremos uma mídia igualitária, igual para todos. E o que eu vejo? E essas pessoas que têm canal, né? E ela ainda pega esse horário para detonar com as tradições de matriz africana ou com essas outras que elas não conhecem. Então, uma forma, a minha presta, a tua não, e essas concessões são muito grandes. São muitas religiões, tem muitas horas para detonar as religiões de matriz africana ou outra que ela não conhece. Então, enquanto nós não tivermos essa mídia igual para todos, a gente vai continuar sofrendo preconceito, racismo, intolerância, desrespeito. Isso é um grande desrespeito quando a gente abre uma televisão e que vê um negro falando de uma tradição da sua ancestralidade. Isso dói, é muito cruel, e tudo isso que a gente vem passando, essa falta de respeito. E eu digo para vocês, sinceramente, eu, como membro fundadora do Comitê Interreligioso do Estado do Pará, eu me sinto muito feliz, porque eu vejo que essas pessoas que fazem parte dos comitês são pessoas de Deus, que estão unidos, se abraçam, são solidários, são parceiros, são amigos. Elas são pessoas de Deus. Elas são pessoas que representam uma tradição, representam uma religião que é irmão, que é meu irmão. Eu tenho muita honra de estar junto deles, porque eu sei que eles não vão me massacrar, que eles não vão massacrar o meu povo, que eles não vão falar palavras que as pessoas odeiam mesmo a gente. Que o racismo, a intolerância começa na nossa casa, quando uma mãe abre a televisão e que deixa seu filho assistir esses programas que maltratam as outras tradições. Então, isso muito difícil para nós. Muito difícil. Mas a fé em Deus, nas deusas, nos deuses, no nosso ancestral começar essa luta, imagine como não deveria ser há muito tempo atrás, seria muito pior, né? E a gente continua essa luta e esperando que um dia mude, um dia as pessoas tenham um olhar como é Deus. Deus, ele é tão humano, ele é tão amigo, ele é tão querido, ele é tão humilde, ele não tem carro, ele não tem televisão para falar, ele não tem rádio, ele só tem amor. É isso que os afro e essa religião que me representa tem. Amor pelo próximo, amor pelo mundo, amor pela natureza. Muito obrigada. Então, a gente tem formas de exercer o controle da sociedade civil sobre as mídias. Temos que trabalhar por isso. Na verdade, nós não temos
como exercer esse controle por lei, mas a gente tem fóruns, a gente tem organizações da sociedade civil que têm pressionado para que tenhamos leis. Os donos de mídia, os donos de plataforma, eles querem ter soberania quanto a isso. Então, todo o movimento da sociedade civil para que haja o controle sobre os conteúdos das mídias, por exemplo, o exemplo que foi dado aqui, né? Não é possível que uma rádio, que é uma concessão pública, tenha um programa de ataque a uma religião, se nós somos um país que tem uma Constituição, que tem um artigo que fala de liberdade religiosa, que a gente prima pelo respeito à liberdade de crença, a gente não pode ter uma concessão pública. Então, nós temos que ter meios de controle sobre isso, nós não temos. Nós não temos. Então, cada um que tem ou a propriedade do meio concedida pelo Estado brasileiro, ou que faz arrendamento, ou que tem essa participação nas mídias, faz o que quer e não há nenhum controle. Quem é proprietário e quem exerce esse poder diz que é censura, que todo tipo de campanha por controle é censura. Não, a gente precisa apoiar todas as iniciativas. A gente tem coletivos, a gente tem o Comitê de Democratização da Informação, da Comunicação, a gente tem o Coletivo Intervozes, que trabalha aí pela democratização da comunicação, e tantos outros que têm trabalhado para que tenhamos leis e que tenhamos articulações da sociedade civil para o controle, para aquelas boas práticas que foram perguntadas lá no início, né? Para que haja boas práticas e que haja, então, a restrição às práticas que são contra a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a liberdade religiosa. Esse é um aspecto. E o segundo aspecto é a questão da desinformação. Desinformação é um tema forte hoje, né? As chamadas fake news, tem esse nome chique aí que circula, que na verdade é notícia falsa, é conteúdo falso, é desinformação que circula a rodo pelas mídias digitais, pelos órgãos de mídia grande, que também fazem desinformação também, que a gente tenha regulação, que a gente tenha leis que possam punir as pessoas que fazem circular esse tipo de desinformação, as plataformas que fazem por conta própria, elas não, o Facebook não pode fazer por conta própria a sua regulação, tem que ter lei sobre isso, né? Então tem projetos circulando lá no Congresso Nacional que a gente tem que acompanhar e apoiar as organizações que estão trabalhando para que a gente tenha regulação sobre isso. Então, essa é uma atitude que a gente tem que estar atento, porque as religiões, elas sofrem muito por conta da desinformação que circula. Tem um coletivo que eu trabalho, o coletivo Bereia, informação e checagem de notícias. A gente tem atuado para checar notícias que circulam em ambientes religiosos, e é incrível a quantidade de conteúdo que circula de desinformação, fazendo aí o uso da religião para desinformar. Então, a gente tem que estar muito atento às organizações que atuam para poder brecar esse tipo de coisa e que tenhamos leis e que tenhamos controle sobre isso. Como estamos num ambiente de sala de aula, né, o professor Rodrigo e vários de seus discentes e alguns dos colegas da mesa também são professores, então eu vou dar um exemplo de como que cada professor enxerga a si próprio e a sua tarefa, a sua missão. Então, a gente sabe que existem professores que dizem, não, eu só estou aqui para ensinar matemática, eu estou aqui só para ensinar o que é a saúde pública. Ou seja, tem uma visão bastante reducionista, limitada do seu papel, né, da sua missão. E temos, sim, professores, né, que se veem como educadores. Então, sim, eu estou aqui para ensinar sobre saúde pública, mas eu também tenho que contribuir para a formação dos discentes, para que eles se tornem os melhores profissionais, para que se tornem pessoas cada vez mais maduras, mais conscientes, mais que contribuem para a sociedade. Então, eu pego, e todos nós já fomos alunos, ou somos, e sabemos a enorme diferença que faz entre estar na sala de aula com um professor que acha que está ali só para
ensinar aquele conteúdo bem técnico, bem específico, e aquele outro professor que se entende realmente como tem uma missão de educar, né? Então, eu aplico essa analogia também no sentido que cada profissional que trabalha na área da comunicação e cada meio midiático precisa ter um olhar mais abrangente sobre si mesmo e sobre seu papel social. Então, qual é o propósito mais nobre que os órgãos da mídia, da imprensa, podem exercer na sociedade? Então, esses órgãos e esses profissionais podem se ver apenas, nós estamos aqui só para dar notícia, só para dizer o que aconteceu, o que não aconteceu, mas na escolha de relatar o que aconteceu e o que, né, já tem todo um viés, já tem toda uma escolha, por que algumas coisas entram e outras não entram, por que algumas ganham destaque e outras não. Então, se há esse olhar mais abrangente, essa compreensão de que todos precisamos contribuir para a melhoria da sociedade, cada indivíduo, cada empresa, cada órgão, cada grupo profissional, então a mídia tem um papel muito importante, ela pode propor agendas que tragam foco às questões mais prementes da humanidade, ela pode facilitar processos de discussão, de deliberação pública, de consulta, de ouvir diferentes opiniões e perspectivas que enriquecem o debate público. Ela pode ter uma influência em motivar as pessoas para trabalharem para mudanças positivas, mudanças sociais positivas, e ela pode também ajudar as pessoas a entenderem e apreciarem culturas e tradições diferentes, povos diferentes, tradições diferentes. Então, tem um papel, uma missão muito nobre que a imprensa e a mídia como um todo pode desempenhar. A pergunta é sobre os caminhos. A mídia, a imprensa, eu acho que hoje as redes sociais são uma grande riqueza do nosso tempo. É um elemento que enriquece a sociedade, o debate público, é um grande bem. E diria que o caminho é ética, moral. Quando a Magali fala em fake news, é imoral, é antiético. E nós estamos diante de uma sociedade que perde cada vez mais valores éticos e morais. Não é a moral no sentido criticado nos nossos tempos de moralismo. Moral, no sentido que tinham os romanos na antiguidade, no sentido da filosofia grega. Moral e ética. É antiético usar de um meio de comunicação, de uma rede social, de uma mídia, para deturpar, para machucar, ofender, fazer o mal e não o bem. A imprensa traz notícias, a imprensa divulga, denuncia, mostra a verdade. Isso, eu diria que, hoje, mais do que nunca, enriquece o nosso mundo e o nosso tempo. Mas existe, por outro lado, uma espécie de efeito negativo, colateral, que toda essa liberdade de difusão pode permitir, como dizia a Magali, a Manetu também, pode permitir deturpações e o mau uso da riqueza desses meios. E, portanto, eu diria que o caminho principal, a via de solução que eu vislumbro, que eu vejo diante dos olhos e desejo que o Brasil tenha, a sociedade tenha, é a via da ética, a via da retidão moral, fazendo aquilo que faz. A via da ética que faz com que a notícia seja uma notícia para o bem comum da sociedade. Para que a notícia construa e não destrua. E mais do que nunca, onde existe ética, existe respeito, existe tolerância. Onde existe moral, eu reconheço no outro a sua dignidade como outro. E respeito. E na linguagem religiosa, nosso Senhor fala, lei do amor, evangelho desse domingo. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Onde existe
ética e moral existe, amor a Deus e ao próximo. Na dimensão religiosa, é verdade que as religiões devem também ensinar o respeito. Devem ensinar o discurso, deve ser um discurso de tolerância, não pode ser de guerra, de ódio, de inimizade. Jamais. E é negativo quando o discurso religioso se torna um discurso de adversidade ou de combate. Ao passo que nós vislumbramos, hoje convivemos também com uma mídia não religiosa que é de combate contra a religião. Existe também o outro lado. Existe o combate contra o valor religioso ou contra a manifestação religiosa. Eu diria que tudo isso eu vejo como uma raiz única. Esse empobrecimento ético e moral dos nossos tempos e dos nossos dias. Falta de valores, valores efetivos, valores de convivência social, mas de pessoa humana e de dignidade da pessoa humana. É isso. Obrigado a todos. Doutor Rodrigo, muito obrigado, Gabriela. Você também, parabéns. É isso. Muito obrigado. Em relação à terceira pergunta, apenas para não ter nenhum erro aqui da minha parte, todos se manifestaram, né? Todos comentaram, né? E eu queria agora, ao mesmo tempo que eu agradeço, né, a vocês por essa participação tão rica, né? Esse fórum foi assim muito interessante, né? Muitos temas relevantes que foram levantados aqui. Eu acho que é um vídeo que a gente vai ter que assistir mais vezes para poder digerir, né, todos os assuntos e temas para muitas discussões aí, né, que foram colocados. Então, eu queria abrir mais uma vez a oportunidade para as considerações finais, né? Da minha parte, eu só tenho a agradecer a vocês por essa participação, como eu disse, e esperar, sinceramente, que estejam conosco presencialmente no futuro, né, aqui na Universidade Federal de Uberlândia, e foi uma honra poder partilhar desse painel com vocês, né? Então, eu queria abrir para as considerações finais, antes da gente encerrar o evento. Olha, eu queria agradecer imensamente o convite e a arrumação da sala, né? Foi super organizadinho o negócio. Queria saudar os alunos, mais de 55 nos assistindo, e que eu também sou professor. Eu queria secundar o que o Feze disse, porque a educação com Paulo Freire não é simplesmente uma transmissão de conteúdos. Aliás, nada é assim. Religião também não é assim. Ética também não é assim. É sempre uma relação, né? Daí a palavra religião, daí a palavra mídia. Mídia é meio, intermediação, né? Então, ninguém é dono da verdade, ninguém é dono da pureza, né? E tudo é uma construção. A liberdade é uma construção, né? Às vezes há abuso e, às vezes, isso tem que ser contestado. Então, essas relações, viver em sociedade não é fácil. Dizia Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, que eu acabei de reler pela terceira vez, que viver é muito perigoso. E com isso eu fico aqui. Agradeço imensamente a vocês. Muito obrigado, Jorge. Apenas para fazer uma complementação, nós temos aqui, é difícil a gente precisar os presentes, temos estudantes aqui que trabalham conosco na UFO, alunos também da universidade, mas temos pessoas de todo o Brasil aqui participando, né? Então, quero agradecer a todos e todas pela presença também, né? Os nossos alunos, e claro, né? Um grande agradecimento, mas a todos que estão conosco de outros lugares também. Eu quero agradecer, dizer que é nesses fóruns que a gente tem esperança que amanhã vai ser diferente. E que vocês, professores, eu tenho certeza que ensinam os alunos de vocês a respeitar o outro,
não tolerar, não queremos tolerância. Essa palavra é muito feia. A gente quer ser igual a todos. Meu Deus, é Zambi. Eu venho de uma casa chamada Bate-Folha, em Salvador, e que é uma casa centenária, que só faz o bem, assim como a Igreja Católica, as igrejas evangélicas. Então, a gente só quer respeito e que essas universidades, elas ensinem o respeito por qualquer tradição, por qualquer religião. E muito obrigada. Conte sempre com a gente. E é muito bom estar falando quem somos nós, já que a gente não tem oportunidade da mídia, mas isso para mim também é a mídia, porque o YouTube deve estar no YouTube e as pessoas vão ver quem somos nós. Muito grata. Muito obrigado. Quero agradecer muito a oportunidade de estar com vocês nessa roda de conversa tão boa, tão rica, né? Concordo que tem temas aí para a gente assistir aqui de novo o vídeo e meditarmos sobre tantos que foram levantados. E ressaltar que esse tema da liberdade religiosa é um tema muito forte para o momento que a gente vive. Ele está sendo politizado dentro e fora do Brasil, e ele está nas mídias de uma forma equivocada, muitas vezes, e nós precisamos cuidar muito e refletir muito. Esse espaço é muito bom para a gente levantar. E detalhe, quem defende liberdade religiosa hoje não são só as pessoas historicamente progressistas, as pessoas historicamente abertas a esse tema, não. Os fundamentalismos político-religiosos também defendem liberdade religiosa, para poder agir em torno desses fundamentos que fecham para a fé e fecham para uma série de pautas importantes para o mundo político. Então, a gente tem que ser muito sábio ao tratar desse tema, e essa reflexão é muito importante para esse momento que a gente vive. Muito obrigada, eu aprendi muito com esta noite. Obrigado, Magali, uma honra tê-la conosco, Mamitu. Eu também quero agradecer, obviamente, fiquei muito feliz com esse debate e essa fala. É importante nós mostrarmos, seja o rosto, seja o pensamento, seja mostrar a fala e o diálogo. Eu agradeço muito a todos. Obrigado à Universidade de Uberlândia, doutor Rodrigo, doutora Gabriela, doutora Vanessa, todos que organizaram esse evento, grandiosíssimo. E vou assistir depois porque está sendo uma riqueza enorme para todos nós. E rogo a Deus que a iniciativa se repita outras vezes. E é importante, eu acho que é uma riqueza para o país nesse momento, e o Brasil precisa disso. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Nós é quem agradecemos pela participação, e muito bom tê-lo conosco, Evaldo, doutor Evaldo. Eu também quero externar meu sincero agradecimento. Também aprendi muito, foi um encontro rico em conteúdo e rico no seu espírito, realmente de respeito, de diálogo, de escuta, e o tema extremamente relevante. Então, parabenizo a vocês pela iniciativa e concluo lembrando as palavras de Bahá'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í, quando ele diz que a mais amada de todas as coisas, aos olhos de Deus, é a justiça. E que a justiça, no plano individual, significa olhar com seus próprios olhos e saber pela sua própria compreensão. Isso traz, então, uma responsabilidade muito grande para cada indivíduo, que a gente precisa enxergar as coisas por si mesmo e compreender por si mesmo, e traz também uma responsabilidade muito grande para todos os órgãos de comunicação e da mídia, porque eles são canais através dos quais cada um de nós tem contato com um mundo muito mais amplo. Então, eles precisam estar alinhados com a ética, com a moral, como o professor Evaldo falou, para que cada um de nós também possa
ser justo e, dessa maneira, contribuir para um mundo mais justo. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez a todos, e passo a palavra de volta para a Bárbara, aliás, para a Gabriela, né, que vai fazer aí o encerramento. Então, pessoal, já está encerrando o nosso último fórum desse ano. Queria agradecer ao professor Rodrigo Vitorino por ter mediado nosso debate, aos profissionais e representantes de comunidades religiosas por terem gentilmente aceitado nosso convite, exposições e esclarecimentos das indagações acadêmicas abordadas. Aos membros que se disponibilizaram para proceder à leitura dos questionamentos, à comissão organizadora pelo importante trabalho realizado e a todos os ouvintes que nos honraram com sua participação nessa reunião. Muito obrigada. Assim, encerramos nossa 7ª reunião do Fórum Permanente para a Liberdade de Religião e Convicções, com o tema Mídia, Direitos Humanos e Religião, perspectiva sobre atividade jornalística no contexto da pluralidade religiosa.